Vamos para o estudo diário do Tânia, que corresponde à data de 8 de Adar. Nós estamos finalizando o capítulo 31, quando o Alter Rebbe nos explicou que depois de toda a amargura pela situação baixa e inferior da nossa alma animal, do nosso corpo, a pessoa deve despertar também alegria, sabendo que ele possui uma alma divina, que essa alma divina se encontrava enclausurada no exílio, se encontrava reprimida. Então a pessoa deve investir toda a sua energia em liberar e libertar a alma divina desse cativeiro, permitindo que ela volte à sua condição original, como o príncipe que volta à casa do pai, ao palácio, depois de se encontrar no cativeiro sob trabalhos forçados, num lugar sujo e degradante, etc. Da mesma maneira, nos diz o Alter Rebbe, deve haver dentro de nós uma alegria muito grande em função desse retorno, né, da nossa alma divina à sua origem, ao seu lar, ao seu nível espiritual elevado. Ele nos diz, por mais que o corpo e a alma animal continuam na sua condição anterior, né, materialistas, egocêntricos, possessivos, etc., mas isso não deve interferir e prejudicar na alegria da alma divina em estar se elevando, estar voltando à espiritualidade. Ele nos deu exemplo disso e nos falou que isso é como o êxodo no Egito, ou seja, mesmo quando os judeus ainda estavam impregnados de impureza, o que os atraía a se manter e permanecer no Egito, na impureza do Egito, porém eles fugiram de lá. Por que fugiram? Não que o faraó não os deixaria sair, eles fugiram quase que de si mesmos, porque eles, antes que mudassem de ideia, porque eles mesmos ainda estavam cômodos, de certa forma, com aquela vida de impureza no Egito. Então, uma vez que ainda, ou seja, o lado físico, corpóreo, o lado corporal e da alma animal estava presente com toda a intensidade, mas no momento que eles deram vazão à alma divina, mesmo que teve que ser, num primeiro momento, como uma saída às pressas, uma fuga, uma saída às pressas daquela situação, daquele status quo, uma fuga, não é? Mas recebem a ajuda divina. Isso acontece com cada um de nós, que talvez a gente esteja muito preso ao plano físico corpóreo, ao lado materialista, e para nós, num primeiro momento, essa saída, essa elevação da alma divina, esse investimento em espiritualidade através de Torah e Mitzvot, pareça envolver até uma fuga dos assuntos mundanos corpóreos, mas no final, a pessoa se focando nisso, se concentrando nisso, deve saber que isso é motivo de grande alegria, e quanto mais duro foi o cativeiro do príncipe, quanto mais dificuldades a alma divina nossa passou e foi reprimida, maior é a alegria quando ela volta ao seu estado original. Agora, a seguir, o Alter Rebbe vai nos explicar também, vai nos trazer mais uma meditação, mais um aspecto, vai nos chamar a atenção a mais um aspecto a ser abordado, através do qual a pessoa e o Benoni vai e pode chegar à alegria depois de toda aquela amargura causada pelas meditações que o conscientizam da sua inferioridade, baixeza espiritual, etc. Então, anteriormente no capítulo, o Alter Rebbe nos disse que no momento que a pessoa se conscientiza que ele está liberando e libertando a alma divina e permitindo que ela restitua o seu nível espiritual original, que ela volte a estar unificada com Deus através de Torah e Mitzvot, então isso é motivo de grande alegria. Agora ele vai nos dizer, apesar que antes a gente ressaltou, mas o corpo e a alma animal continuam no seu estado deplorável em termos espirituais, degradante. Tá? Mas agora ele vai nos trazer um certo consolo, nos dizendo que mesmo em relação ao corpo e à alma animal existe um aspecto positivo a ser visto e a ser encarado, que isso ele vai começar a nos explicar agora.
ולהיות בחינת תשובה זו ביתר שאת ויתר עוז מעומקא דליבה, וגם שמחת הנפש תהיה בתוספת תורה ושמחה, כאשר ישיב אל ליבו דעת ותבונה, לנחמו מצוונו ויגונו, לאמור כנ"ל, הן אמת וכולי, אך אני לא עשיתי את עצמי, afim de que esse sentido das mitzvot, como tshuva, conforme a gente explicou acima que tshuva não é apenas o arrependimento, mas é restituir, fazer a alma voltar ao seu nível original, fazer ela retornar à casa do Pai, por assim dizer, retornar ao plano sagrado. Então esse sentido das mitzvot, como tshuva, para que ele seja com mais dignidade e mais poder, para que a pessoa faça isso de uma forma mais intensa, das profundezas do coração, e para que a sua alma se alegre com mais luz e alegria, a pessoa deve considerar o seguinte, a pessoa deve levar em conta a seguinte reflexão, a seguinte meditação. Essa experiência vai ser mais profunda quando a pessoa refletir em seu coração com conhecimento e discernimento, seja de forma esclarecida, para se consolar de sua tristeza e pesar. Do que era derivado da tristeza e pesar espirituais da pessoa, causados pelas meditações que a gente mencionou nos capítulos anteriores da sua inferioridade espiritual. Porém, a pessoa que está conversando, dialogando consigo mesma, o Alter Rebbe nos sugere no que a pessoa deve fixar o seu pensamento, depois de dizer para si mesma as palavras da meditação acima. Veja, sem dúvida é verdadeiro que de fato a pessoa tem que ser realista, tem que admitir até que ele não é um tzadik, que mais longe disso ele está numa situação baixa, etc. E que eu eventualmente estou muito longe de Deus, porém, nos diz o Alter Rebbe, ele não deve parar por aí a sua reflexão, não deve estacionar nesse ponto, pelo contrário, ele deve prosseguir com a seguinte reflexão que lhe dará mais força. A pessoa deve pensar o seguinte, porém, embora esteja muito longe de Deus, porém não fui eu que me criei. Não fui eu que me criei dessa forma, com um corpo, carne fraca, tendências físicas, desejos corpóreos, materialistas, etc. E por que Deus fez uma coisa dessas? Rebaixar uma porção de sua abençoada luz. Né? Porque, na verdade, quem colocou a alma divina nesse habitat, nesse cenário, nessa situação, nessas circunstâncias, sujeita a tudo isso, não fui eu. Quem criou essa situação? Deus, o Criador. Claro que, em geral, a gente não pode se omitir de responsabilidade, não pode atribuir a culpa das coisas. Sabe o quê? Se Deus não tivesse criado o mundo, isso não teria acontecido. Então, ele é o culpado. Né? Então, isso é tolo, é ilusório. Podemos nos omitir de responsabilidade e nos isentar, não é? Atribuindo a culpa, a responsabilidade a Deus. Mas aqui no caso, quando a pessoa se vê nessa situação, que ele tem uma alma divina que ele está procurando restituí-la à sua posição elevada e santificada, mas ele percebe que ele é dotado também de um corpo físico com carne fraca e tendências corpóreas, etc., e uma alma animal. Então, esse lado dele ainda é um lado muito até degradante em termos espirituais, um lado muito baixo. Porém, essa situação do corpo ser assim, ter essas fraquezas, da alma animal ter essas tendências, de fato não foi a pessoa. Isso é alma animal, não é? Quem fez essa alma ser animal, animalesca, é Deus. Ou quem criou esse corpo físico com essas fraquezas, com essas tendências, também é Deus. Portanto, em outras palavras, essa situação de exílio da alma divina dentro do corpo e alma animal, isso é algo que foi produzido pelo Criador, isso não foi uma escolha minha. Talvez eu poderia ter dado mais atenção à alma divina, mas essa situação, nesse cenário que nós estamos, isso dá muita vantagem. Tudo aqui quase conduz para o fortalecimento do corpo e da alma animal.
A pessoa deve se perguntar: Velama asa Hashem kazot leorid chelek meoro yitbarach hamemale vesovev kol almin vekol hakamek lo chashiv veilbisho bemashcha dechavia vetipa srucha. Então a pessoa deve questionar, assim, um questionamento retórico: por que Deus fez uma coisa dessas? Ou seja, rebaixar uma porção de sua abençoada luz, uma partícula da própria divindade. Por que Deus foi colocar uma partícula da divindade, uma divindade tão magnífica, tão esplendorosa, que na linguagem do Zohar, que preenche todos os mundos, a luz divina onipresente, e não só a luz que preenche os mundos, mas também aquela luz divina mais elevada que transcende todos os mundos, essa luz divina diante da qual, em sua presença, tudo é considerado zero, todas as criaturas e seres, não só materiais, mas até espirituais, são totalmente nulos diante dela. Ou seja, aqui nós estamos falando de divindade, da essência divina, de uma elevação, de uma santidade, não é tão gigantesca, tão enorme. A luz que preenche os mundos, a luz que envolve os mundos, que circunda os mundos, diante do qual tudo é insignificante, e Deus pegou uma partícula disso e depositou onde, colocou onde, para colocá-la em um corpo desprezível, que na linguagem do Zohar é chamada a pele da serpente. Como já falamos, serpente envolve aquilo que personifica o mal, o agente do mal, das klipot, representa as klipot, as cascas, apenas que pele da serpente, e a parte superficial, externa, representa a klipat noga, aquela klipá, aquela casca ainda translúcida, mais reluzente, não é? Mas de qualquer forma, é uma klipá. Por que Deus depositou uma partícula de uma divindade tão elevada dentro de um corpo desprezível, nessa pele da serpente, um corpo que veio de uma gota de sêmen fétida? Nós somos tão insignificantes aqui, não é? E Deus, dentro disso, depositou uma partícula, uma parte da própria divindade. Qual o objetivo disso? Qual a finalidade disso? Qual o intuito disso? Não é? Essa deve ser a pergunta lançada, e imediatamente vem a resposta, e a resposta tem que ser muito óbvia, e de fato é aquilo que está escrito nos nossos livros: Ein ze ki im yerida zu yitzorech aliyah lehalot laHashem kol nefesh achiyunit abahamit shemiklipat noga vechol levushea ein bechinat machshava dibur maaseh shela. Ele nos diz, não há outra explicação a isso, porque que Deus coloca uma partícula da sua divindade num plano tão baixo, inferior. Ele mesmo coloca, senão que esse rebaixamento deve ter por propósito uma subida ainda maior. Ou seja, toda essa descida, toda essa aparente queda, ela visa o quê? Chegar, não só recuperar e restituir a alma e sua espiritualidade original, seu nível de santidade onde ela estava originalmente, mais do que isso, trazer a ela uma elevação ainda maior. Toda essa descida, todo esse rebaixamento é uma, de certa forma, uma alavancagem que deve conduzir a uma subida e elevação ainda maior da alma, ou seja, a saber, fazer subir a Deus. Qual o objetivo aqui? Onde vai ocorrer essa elevação? No momento que a pessoa fazer subir a Deus toda a alma animal energizante, ou seja, restituir a alma sagrada ao seu nível. De certa forma, isso não é novidade. Vai voltar. Não é para isso que a alma teria descido a esse mundo. Não é para voltar empatado. Qual é o lucro aqui? Qual é o faturamento? Qual é a conquista? Quando a pessoa eleva, quando a pessoa refina e purifica e eleva também a sua própria animal, a sua própria alma animal, o seu próprio aspecto físico e corpóreo também. Ou seja, no momento que a pessoa fizer subir a Deus toda a alma animal energizante, que é da alma animal orgânica que vem a força energizante vital, da vitalidade do ser humano. E essa alma que é da Klipat Noga, a alma do Yehudi, a alma animal é de Klipat Noga, e suas vestimentas, quais são as vestimentas da alma animal? Que são pensamento, fala e ação. Quando a pessoa pegar a alma animal, né, e converter não só as forças, as faculdades da alma divina, mas envolver a alma animal com suas vestimentas, seu pensamento, sua fala e ação,
envolver isso em coisas sagradas, por meio da imersão delas na ação, fala e pensamento da Torá. Com isso ele vai estar convertendo e transformando a alma animal, a alma orgânica corpórea, vai estar tirando ela da sua baixeza espiritual, tirando ela do seu apego ao lado físico corpóreo, ao lado materialista, tirando ela da sua possessividade, individualidade, do seu ego, etc. E elevando ela também, colocando ela também a serviço da Kedushá, da santidade, fazendo que o pensamento, fala e a ação dela também estejam ligados com assuntos sagrados. התורה, כמו שהתבר לכמה עניין העלה זו באריכות, איך שהיא תכלית בריאת העולם, e mais tarde, em capítulos posteriores, do capítulo 35 até 37, o Alter Rebbe vai nos explicar detalhadamente essa elevação que ocorre, ou seja, não só com a alma divina, mas o principal aqui não é elevar a alma divina, que por si só ela já é divina, já é espiritualizada, só fazê-la voltar ao nível que estava, isso não valeria a pena correr todo esse risco e passar por toda essa aventura, essa epopeia aqui nesse mundo terrestre materialista. Mas ele nos vai dizer, vai nos explicar que o propósito de toda a criação, a missão do ser humano, consiste na elevação do corpo, justamente do plano físico corpóreo e da alma animal. Como esse é o propósito da criação do mundo. Isso ele vai nos explicar a seguir. Portanto, toda a pessoa deve se conscientizar que toda a descida da alma divina para esse plano terrestre tem como objetivo levar, não só que ela se eleve, mas que ela traga consigo, traga de carona também a alma animal e o aspecto corpóreo. E como a pessoa consegue isso? Fazendo as mitzvot aqui no plano físico, ou através da ação prática das mitzvot, ou da fala de Torá, ou dos pensamentos sagrados, etc. Com isso ele consegue elevar, produzir uma elevação também na alma animal e suas vestimentas. E na realidade, nisso consiste o objetivo de toda a criação, nisso consiste o propósito da nossa existência, que no final ocorra uma elevação espiritual também para o corpo, o lado físico, e também para a alma animal, de forma tal que não só a alma divina precise fugir, escapar, se isolar desse mundo físico materialista, mas não que ela eleve a própria matéria junto consigo, que o próprio lado físico também se santifique. Quando a pessoa se conscientizar disso, quando a pessoa meditar e refletir sobre isso, sobre essa conclusão importantíssima, isso deve encher a pessoa de júbilo e de alegria. A pessoa deve então se conscientizar, diz o Alter Rebbe, v'imken eifo zot e'aseh, וזאת תהיה כל מגמתי כל ימי חלדי, לכל בהם חיי רוחי ונפשי, וכמו שכתוב אליך השם נפשי אשא, דהיינו לקשר מחשבתי ודיבורי במחשבתו ודיבורו יתברך, והן הן גופי ההלכות הרוחות לפנינו, וכן מעשה במעשה המצוות. Quando a pessoa se conscientizar disso, ele deve então chegar à seguinte conclusão: se é assim, dizendo para si mesmo, farei o seguinte, e esta será a minha missão singular, eu vou me conscientizar, eu vou assumir isso, vou perceber que essa é a minha missão única e importante. Todos os meus dias nessa terra, no mundo terrestre, eu devo colocar nessas mitzvot a vida do meu espírito, devo embutir aqui, devo colocar aqui toda a minha vitalidade, toda a minha energia, todo o meu espírito de minha alma, como está escrito de fato no Salmos 25, a ti, ó Deus, elevo minha alma, que significa ligar meu pensamento e fala com o pensamento e fala de Deus. Como eu posso unificar? Nós temos pensamentos banais, triviais, etc., a nossa fala. Como eu posso ligar o meu pensamento, a minha fala, ao pensamento e fala de Deus? Estudando o corpo das leis judaicas que foi codificado para nós, estudando o Torá. Assim o meu pensamento vai estar envolvido com Torá, que representa a vontade divina, a sabedoria divina. A minha fala vai estar ocupada com aquilo que é a expressão, a mensagem divina, a palavra de Deus na Torá.
e as minhas ações também, quando eu implementar e cumprir as mitzvot na prática, eu vou estar vinculando minhas ações a ele por meio da prática de mitzvot. Então, uma vez que todo o objetivo da descida da alma divina aqui para esse plano terrestre se constitui em ligar e vincular também a alma animal a Deus. E como isso acontece? Através disso que nós embutimos a nossa energia, que nós investimos nossa energia, nossa vitalidade e as faculdades da nossa alma, nossos poderes, nosso intelecto, nossas emoções, nosso pensamento, fala e ação, da alma animal também, nós investimos isso na Torá e Mitzvot. Então nisso deve consistir o objetivo da pessoa durante toda a sua vida, envolver-se e imergir em Torá e Mitzvot todos os dias da sua vida, de forma tal que assim ele está se ligando, se vinculando a Deus, e ele está vinculando até a sua alma animal também com o Criador. Né? Isso que falou o salmista, né? Elech Hashem nafshi esa, a ti Deus elevo minha alma. Isso acontece através dessa ligação do pensamento, fala e ação com Torá e Mitzvot. Por isso ele nos diz, Shelachen nikret a Torá meshivat nafesh, perush lemkorá veshorsha. Por isso a Torá é descrita nos Salmos 19 como restituidora da alma. A Torá tem esse poder de restituir a alma, de recolocá-la no devido lugar. Isso significa que ela faz a alma retornar à sua fonte e raiz. E como nós falamos, não somente a Torá eleva a alma divina, mas ela consegue, através desse processo de tshuva, de retorno, restituição da espiritualidade da alma, ela consegue envolver e comprometer, trazer junto consigo também até a alma animal. E sobre isso foi dito também nos Salmos, naquele mesmo capítulo, Pikudei Hashem Yesharim Mesamchei Lev. Seja a respeito dessa elevação, que como nós falamos no final, ela ocorre não só com a alma divina, mas ela envolve também até a alma animal. É dito, os preceitos de Deus são justos e alegram o coração. Ou seja, a pessoa vai saber que através dos preceitos de Deus, através das mitzvot, né, conforme está no Teilim lá no Salmos 19, isso deve trazer a ele alegria. Por quê? Porque ele percebe que através do cumprimento dos preceitos ele consegue não só elevar de volta a alma divina, mas ele consegue até converter e transformar a alma animal, fazendo com que ela também se eleve dessa forma, cumprindo o propósito da criação. Por isso, Pikudei Hashem Yesharim, por isso ele vai perceber o quanto os estatutos de Deus são retos, corretos, etc. E eles, Mesamchei Lev, ou seja, que Deus nos deu a oportunidade, através das mitzvot, do cumprimento das mitzvot, de forma prática, aqui nesse plano terrestre, de realizar essa façanha especial, de converter o físico e material em espiritualidade, em divindade. Com isso, conclui o Alter Rebbe o capítulo 31.